Beleza, vamos lá. Pessoal, tenham boa noite para todos, né? Alguns a gente vinha batendo um papo já no início aqui, antes de começar, tá? E mais uma vez agradeço a oportunidade de passar uma mensagem, compartilhar com vocês. Legal que tem um grupo reduzido, a gente pode interagir bastante, tá? Então, eu tenho um desafio hoje com vocês, que é passar um conteúdo que ele é bem extenso e em pouco tempo, tá? Mas vamos ver se eu consigo. Eu trabalhei o conteúdo para pelo menos deixar 2 dicas bem gravadas com vocês desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Assim, rapidamente aqui do meu histórico, eu tenho um histórico de vendas no mercado de tecnologia, passei por empresas como Microsoft, SAP, Oracle, IBM, TOTOS, tive a oportunidade de ser diretor na Resultados Digitais também, trabalhei em outra startup, na Blue 365, tá? E desde do final de 2018, eu estou com a minha consultoria, que é a Sales Coach. Tá? Tenho 3 livros publicados, o último aqui, o Social Selling, e o quarto que tá a caminho aí. Tá? Rodrigo, acho que o pessoal que está entrando, acho que você não está conseguindo aprovar, né? Acho que eu que tenho que fazer. Deixa eu colocar, ver se você, como co-host, você consegue agora aprovar as entradas deles, tá? Senão eu tenho que sair. Aqui eu gostaria de dar uma mensagem para vocês que eu achei interessante, de certa forma, do meu envolvimento com outras startups. Eu acredito que deva ter bastante gente do grupo que trabalha também dentro de startup, ou são empreendedores, né, CEOs. Não sei quantos de vocês conhecem o Rafael. O Rafa, ele é um dos fundadores da refinaria de dados, que o ano passado teve um exit, foram comprados pelo Banco Modal. E eu participei, eu conheci ele num processo de aceleração. Eu estava por outra startup, mas comecei a conversar com ele, fazia até mentoria informal, um café, encontros. E depois eu virei daí investidor. Assim, parte do meu trabalho como consultoria foi pago com as cotas da empresa, né, da startup. E o ano passado eles tiveram a oportunidade de fazer o exit. E essa startup foi uma que eles implementaram a engenharia de valor na íntegra mesmo, sabe? Foi um trabalho que, desde o CEO, isso é uma coisa muito importante, assim, também não é aquela coisa que o CEO terceiriza com o comercial. Você fala, eu quero que vocês implementem isso daqui. Não, ele absorveu muito isso. Isso foi muito importante para dar certo. Tá? Eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês. Eu vou disparar uma enquete que eu gostaria de entender de vocês quais seriam ou qual é o maior problema de venda de vocês. Tá? E eu vou disparar aqui para vocês. Bom, 100% já, 14 responderam. Eu vou compartilhar o resultado aqui com vocês. Então, time de vendas com baixa maturidade, 25%. E os outros próximos 3 aqui empatados, não conseguimos convencer os principais decisores. A nossa venda envolve daí muitos interlocutores e o nosso cliente, o cliente-alvo não percebe valor na oferta. Né? Tem situações parecidas aqui, mas tudo, de certa forma, pode envolver
a engenharia de valor. Aí eu vou mostrar para vocês esse cenário, tá? Então, vamos lá. Vocês concordam comigo que eu acho que nunca a gente teve tanta solução de ferramental para vendas, e ferramenta nacional também, que muitas cresceram no jogo. Mas se você considerar o cenário de fora também, com a quantidade de ferramentas que tem, desde para gravar as ligações, ferramentas de enablement, tanto de outbound quanto de inbound, tem muita coisa. E eu não vou aqui também entrar no mérito de dizer qual a melhor metodologia, depende de vendas, conteúdos. Vocês podem, de repente, dizer que o spin selling pode ser melhor que isso. Eu não vou entrar no mérito, vocês podem trazer o conteúdo de vocês. Mas existe muito conteúdo de vendas, tá? Agora, por que será que com tudo isso daqui, a gente continua, de repente, tendo problema ainda envolvido com vendas? A gente tem formas de abordar o cliente via inbound ou outbound. Existe ferramental, existem mais canais hoje para você acessar o cliente, e mesmo assim a gente tem dificuldade com isso, né? E é um dos pontos que eu considero que é essa questão do gap de valor. O nosso cliente tem uma expectativa de conversar sobre determinados assuntos, de que determinados atributos, valores que ele imagina que sejam discutidos, e isso não acontece. O nosso time, como vocês falaram, de repente não tem muita maturidade, então pode ser que de repente ele entre muito em questões de produto ou somente características e pode não conseguir articular essa questão de valor, tá? Então esse daqui é um ponto importante, tá? Do processo. Então, aproveitando, a gente tem, acho que umas 15 pessoas no grupo, tá? E pode ter diferença, depende de idade, de maturidade das pessoas aqui. É um público interessante para a gente fazer essa segunda enquete aqui, que é o seguinte, da percepção de valor, tá? Eu sei que vocês podem ter como opção não comprar um carro. Eu entendo isso, tá? Falar, eu não quero comprar um carro, eu só ando de Uber ou eu alugo um carro. Aqui é só para a gente contextualizar a questão de valor, tá? Vamos imaginar um cenário fictício aqui, que você tem como objetivo comprar um carro, fazer aquisição de um carro, tá? Então, o que eu vou perguntar aqui para você, o que você perceberia como valor no momento da aquisição de um carro? E aí, o que vocês chutam que seria a principal escolha de percepção de valor de todos? Hoje é a Preço primeira, baixo. né? Eu acho que do jeito que está hoje é a primeira. Não tem como. Hoje é complicado, né? Mas ela não é unanimidade. Ó, tem mais duas pessoas que não sei se estão aguardando, pensando, mas eu vou seguir aqui, tá? Ó, a gente tem 53 pessoas que buscam aí o baixo consumo, mas também tem gente que busca espaço, né? Preço, tá? Então, de um grupo que, de repente, a gente pode dizer assim, eu acredito que não tenha, é uma comunidade que pode ser muito parecida. É uma comunidade que gosta e fica atualizada ao conteúdo de venda, é uma comunidade de pessoas que gosta de inovação, que é jovem também, tá atenta, que lê, que é instruída. A gente pode dizer que tem um grupo que é bem parecido. Mas tem homens, tem mulheres. Ok, concordo com vocês. Mas
mas é um grupo parecido. E mesmo assim a gente tem diferença com relação à percepção de valor, né? de cada um. Imagina quando a gente vai para o cliente com a nossa oferta, que a gente tem cargos diferentes. Tá? Olha esse exemplo da Renault. Esse carro aqui, ele não existe mais no Brasil. Como é que era o nome desse carro? Nossa, agora me esqueci o nome desse Renault. Ele... É o Scenic, né? Scenic, isso aí. Obrigado pela lembrança, tá? A idade é complicado, né? Você vai perdendo memória, mas também tem tempo que esse carro saiu do mercado, tá? Mas olha que interessante, ó. Essa foto aqui é esse carro agora na Europa, tá? Porque ele foi descontinuado no Brasil, mas no mercado europeu ele continua quente. Olha que interessante o que eles entenderam que era percebido como valor nesse carro. A gente pode olhar aquele resultado da pesquisa, da enquete que a gente fez anteriormente. Por exemplo, tem gente que respondeu que a velocidade do carro, a esportividade dele. Esse carro aqui, com certeza, é um carro de família. Então, a chance de o pai de família, a mãe de família e a família inteira para escolher o carro é grande. E o que os pais identificavam? Quando as crianças entravam atrás do carro, na concessionária, e baixavam essa tampinha, essa mesa, que é tipo uma mesinha daquelas de avião, as crianças abriam um sorrisão. E isso era um fator, muitas vezes, de decisão. Eles identificaram isso. Mas eles identificaram isso como? Eles estavam estudando a jornada de compra do cliente deles. Eles não estavam fechados lá no escritório, entendeu? Fazendo a engenharia, tal. O carro já tinha, mas eles evoluíram, ver, como é que eu vou evoluir isso? Tanto é que agora esse carro tem uma mesa de piquenique no meio, que é o que a família, que é o público desse carro percebe como valor. Agora, o que é isso? É intangível, vocês concordam? Como é que eu vou tangibilizar esse valor? De uma peça que está no banco de trás e valorizar o sorriso dos filhos que estão... um exemplo de valor intangível é, eventualmente, com a oferta de vocês conseguirem fazer com que o cliente não trabalhe final de semana, que ele não trabalhe à noite, por exemplo. Como é que ele vai contabilizar isso, assim, esse mais tempo com a família dele? É uma coisa que não tem valor, né? Então, olha esse ponto aqui que eu trago. Cargos diferentes, valores diferentes. Isso daqui eu fiz para uma startup de crédito e cobrança, ajudei eles a entender o público. E mesmo dentro da mesma companhia, eu posso ter valores percebidos na oferta diferente, por questões comportamentais, por tempo de empresa. Então, é muito importante a gente entender realmente da persona e fazer um mapa de empatia, realmente. Então, a gente estava trabalhando, por exemplo, dentro do... Todos conhecem o Cubo, com certeza, né? A unidade do Itaú. Então, a gente estava trabalhando lá dentro, desde do Cubinho, que a gente chamava antes de ter o prédio grande do Cubo, tal, no prédio menor lá que o Cubo foi lançado. Era aquele momento assim de euforia. Então, a galera de inovação que era contratado nas empresas era aquele cara que ia resolver um monte de coisa de inovação. Era o cara que ia de sapatênis, mais descolado, numa empresa que era conservadora. E ninguém estava sabendo como trabalhar, de certa forma, com inovação. Mas esse cara não tinha a chave do cofre. Esse cara, ele, de repente, não tinha uma abertura tão forte com outras pessoas dentro da empresa. Porque ele era esse cara que, de repente, chegou, não tinha horário igual aos outros, ele tinha algumas outras regalias, e, às vezes, os caras não curtiam ele dentro da empresa. Só que a gente teve que entender esse cenário. E como
trazer isso para o nosso lado, porque esse cara de inovação era o interlocutor com as startups lá dentro do Cubo. Agora, quem é que tinha a chave do cofre? Esse cara que era mais velho, mais racional. A gente teve que descobrir até todos os cargos, eventualmente, até para poder fazer pesquisa no LinkedIn e estudar a questão de comportamento mesmo desse profissional. Agora, tinha outro step, que era, de repente, um cargo já médio aqui, desse cara de crédito e cobrança. Não era tão sênior quanto esse, mas era um gerente e tal. Então, entender... Eu acredito que eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês com relação a fazer persona. Acredito que todo mundo tenha feito a persona. Mas um grande ponto desse processo é o seguinte: a empatia, pessoal. O que eu tenho sentido, e aí eu quero só parar um pouco de compartilhar, para a gente ter um pouquinho mais de interação aqui, o seguinte: esse ambiente novo nosso, dessa venda virtual, eu estou fazendo uma apresentação, eu estou vendo vídeo de 4, 5 pessoas aqui, eu não estou vendo mais ninguém. Eu estou fazendo uma apresentação sem todos os sentidos. Eu não estou sabendo se vocês eventualmente estão gostando, se estão fazendo aquela, sabe, tipo, puta, que chato isso, que, né? Ou, de repente, a gente está naquela coisa do entusiasmo, pô, isso daqui eu gostei, você não está numa apresentação presencial. Não é aquele cenário do cara receber você na recepção da empresa, você apertar a mão dele, ele ir até a sala dele com você e você vê já o ambiente, como é que ele tratou os colegas dele de trabalho. Será que é um cara com um sorriso amplo? Como é que ele me recebeu? A gente não tem isso mais, essa visão do ambiente. Isso já vinha acontecendo da gente diminuir, estar perdendo a empatia. Com a pandemia, isso foi acelerado de forma profunda, pessoal. E eu tenho sentido muito isso nos treinamentos, quando eu vou fazer roleplay. A gente está tão com a meta de vendas, a gente está tão com aquela coisa de vender, entendeu? Não, eu vou lá, eu vou arrancar minha meta e tal. A gente esquece que tem um ser humano do outro lado, que tem emoção, e que eu tenho que passar emoção também, porque eu tenho que contagiar essa pessoa. Eu tenho que ser persuasivo com essa pessoa. Tá? E quando a gente está falando dessa questão de emoção, de ser persuasivo, pessoal, produto, por mais sexy que seja a plataforma de vocês, por mais sexy, produto não tem emoção. A empresa de vocês é a mais legal da face da Terra, tal, mas não tem emoção. As pessoas têm emoção. E o cara que está do outro lado, o cliente, ele quer emoção. Isso daqui é chave, pessoal, chave. Posso fazer não vou jogar enquete, mas é para vocês me responderem. Pode me responder no chat aqui, que eu estou vendo o chat, tá? Qual é a resposta? Quanto custa a bala se o cookie custa R$1 a mais que a bala? Quantos de vocês responderam 10 centavos? A resposta é 5 centavos e não 10. Mas a maior parte das pessoas responde 10 centavos. Aqui, a gente foi levado a tomar uma decisão, uma escolha emocional. A parte reptiliana do cérebro, lá, a parte primitiva, fez a gente pular para uma decisão. Então, aqui é como se você estivesse fazendo uma decisão de compra emocional, por mais racional que a gente seja, mas o nosso cérebro levou a isso. E a gente nem se dá conta. E mesmo numa venda, às vezes, com ticket mais alto, também isso daqui acontece.
Então, a decisão de compra nossa, muitas vezes, ela é emocional. É um ponto que eu preciso trabalhar. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade ou se cursaram no marketing, tiveram a oportunidade de conhecer esse case. Tá? Ele é da década de 70, século passado, tá? E foi muito emblemático. A Pepsi investiu no mercado americano uma mega grana de campanha e ela fez em todos os estados, em vários pontos de venda, ele fez esse teste cego, que a pessoa experimentava e ela tinha que dizer qual que era o melhor. E as pessoas ficavam impressionadas, eles filmavam isso, falavam assim, pô, mas eu achava que era Coca-Cola. Só que mesmo a Pepsi, tendo vencido essa batalha, ela perdeu o desafio, porque ela não ganhou mercado. Agora, por que vocês acham que a Pepsi ela venceu a batalha, mas ela perdeu o desafio? Que ela não conseguiu conquistar mercado? Todas as pesquisas, a campanha deles mostrando as pessoas gostam mais de Pepsi do que de Coca. Aí você acha, pô, as vendas da Pepsi vão. Por que isso não aconteceu? Talvez pelo valor agregado aí? Vocês quando eu peço para vocês lembrarem de campanhas da Coca e lembrar campanhas da Pepsi, qual que vocês lembram de campanha? A Coca é 1000 vezes mais agressiva, né? 1000 vezes mais... Eu acho que a Coca Natal. ela traz um sentimento, né? Ela traz um sentimento de família, um sentimento de comunhão. A Coca trabalha a emoção. Aquelas propagandas do final do ano, emotivas, entendeu? É assim, Sim. a gente está perdendo Natal, isso. A gente não está trabalhando emoção, a gente está vendendo plataforma, a gente não está vendendo emoção. O vendedor não está conseguindo trabalhar essa questão de emoção. E a gente, de repente, está sendo frio, e a gente não sabe por que não tem engajamento. E a gente não está trabalhando emoção, porque tem um ser humano do outro lado. Né? Bom, as pessoas, então, elas tomam uma decisão de compra emocional, só que por razões lógicas. Tá? E aí eu vou detalhar um pouquinho com vocês isso daqui. O que seriam essas razões lógicas? Bom, vocês vendem para empresa. Eu acredito que a maior parte aqui é venda para empresa, né? Business to business. Mas deve ter consumidor também, né? Tá. Eu trabalho bastante a questão de criar o ROI, criar uma justificativa financeira, tá? Ó, a Carol está voltando aqui. E tem dados que mostram isso, que 95% dos projetos dentro das empresas, eles precisam de uma justificativa financeira. Vocês podem não fazer, mas o cara que está comprando lá, que ele tem que subir isso, aprovar, conseguir o dinheiro, ele está fazendo. Então, se o concorrente de vocês ajudou ele a fazer, o cara vai ganhar pontos com isso. Se o cara não tem tempo de fazer a justificativa financeira, o seu projeto não vai para frente. Entenda o seguinte, quanto mais complicado está a nossa economia, mais aperto por justificar o projeto acontece dentro das empresas. Então, é o cara de marketing brigando por orçamento, por dinheiro com o cara da logística, o time de vendas querendo treinar o pessoal de vendas, mas tem que colocar dinheiro em CS. Aonde que a gente vai colocar dinheiro? Então, assim, você quer treinar o pessoal de vendas? Beleza, então faz um projetinho, manda uma justificativa que a gente vai pensar. Para adquirir os serviços das plataformas de vocês, é a mesma coisa. O cara tem lá uma linha de despesa e tem uma linha de receita. Aonde vocês vão impactar no DRE dele? Vocês vão conseguir reduzir a despesa dele? Vocês vão conseguir aumentar a receita? É isso que o cara vai ter que provar lá dentro.
O outro ponto, né? A questão de prova de valor, referências. Eu não quero errar. Eu quero saber quem é que está usando. Tem depoimento suficiente? Tem prova social realmente? Porque eu quero ir junto com o que outros fizeram. Então, isso daqui é muito importante. E olha só, existe uma evolução dessa maturidade da questão de valor, que eu queria que vocês entendessem. Aqui embaixo, quando ela está no início, a gente está chamando aqui que tem uma hipótese de valor. O que significa isso? Vamos pegar o exemplo. Rodrigo, a operação de vocês. Tá? Vocês fazem a oferta de talentos para as empresas. Tá? Aí, eventualmente, você pode chegar e falar para os caras só, se você trabalhar com a gente, você pode reduzir os custos de usar o LinkedIn, mais isso, mais aquilo, em X%. Tá? Só que quando você está fazendo isso aqui no início, você está fazendo uma suposição. Vocês concordam? Por quê? Porque você não sabe o quanto que o cara coloca de dinheiro no LinkedIn, até se ele usa o LinkedIn, você está fazendo uma hipótese. Com base no que você já fez de projeto em outras empresas, você tem dados que mostram que o cara tem chance, é estimado que ele possa ganhar tanto. Então, uma hipótese. E aí o cara fala assim, Rodrigo, puta, eu gostei. Vem aqui conversar com a gente, vamos dar uma olhada melhor nisso. Aí o que você faz? Você começa a construir uma proposta de valor. Ah, a gente falou do LinkedIn, mas quanto você coloca de dinheiro no LinkedIn? Ah, Rodrigo, eu tenho que te falar que não é só o LinkedIn, eu coloco dinheiro na Cato e mais outra plataforma lá que eu coloco o dinheiro. Ah, então é isso daqui e tal. Aí você está evoluindo para quê? Então, vamos fazer uma prova de conceito? Já que a gente tem esses valores, eventualmente você pode usar a plataforma lá um mês, alguma coisa assim, você está provando o valor. Ele contratou o seu serviço, você implantou, o que ele vai fazer? Ele vai respirar o valor. Então, olha só, temos uma etapa aqui que é a hipótese. Eu vou fazer uma proposta de valor, eu provo o valor para ele nesse momento aqui que ele está avaliando, vai tomar uma decisão e tal, e depois eu entrego o valor. Pergunto para vocês, dessas 4 etapas aqui do valor, qual que é a etapa mais importante para vocês? Joga no chat? Não, pode abrir o microfone aí, tem pouca gente, a gente pode compartilhar, sem... Olha, eu acho que a prova de valor é importante, né? Porque você não cumprir o que você prometeu resolver é algo bem complexo na negociação. Né? Boa. Tô com o Gabriel também. Eu acho que tem várias importantes, mas, por exemplo, a partir do momento que você cocria, né, a proposta junto com o cara, se você não fizer isso, não tem como você provar o valor de uma coisa que você só supôs. Ali você deu uma certa validada com ele ali. Então, Sim. você cocriar cada uma tem a sua primeiro, importância ele no aceita. momento. Aí depois você comprova. É complexo. Agora, se eu não entregar o valor que eu prometi, o que acontece? Ele não fecha. Ele não renova. Não, é isso que quer dizer, ele não renova, ele não continua. Você bate lá na porta dele, a área de marketing sua, falando assim, queridão, pô, vamos fazer um vídeo de depoimento? Você consegue fazer um depoimento para a gente? Não. O cara fala, olha, eu acho que não é um momento legal da gente fazer isso, eu acho que não vai rolar. E aí, sem depoimentos e com churn, o que vai acontecer com a empresa? Quebra. Aí você começa a receita
Então, eu não trouxe todo o slide para deixar a coisa muito complexa aqui, que eu falei para vocês, eu tenho um desafio de passar um conteúdo em pouco tempo, né, para vocês absorverem, mas nesse trabalho aqui da jornada de compra, em cada momento desse daqui, eu tenho uma mensagem diferente para o cliente, que eu estou fazendo a amarração do marketing de conteúdo. Se eu não estou dentro da empresa do cara e eu estou apresentando uma hipótese de valor, eu tenho que apresentar vários cases para ele com essas hipóteses. Se ele está nesse momento aqui de decisão, tem que montar uma justificativa, eu tenho que ter conteúdos de ROI, de retorno do investimento para ele. Então, essa análise aqui da jornada de compra da persona é super importante. Ok? Dúvida aqui? Tranquilo? Alguma pergunta? Por enquanto, excelente, Marcos. Excelente. Me fez lembrar de uma vez sobre 4 qualidades, né? Tem a qualidade projetada, né? Que é aquela que você desenha, que você fala que você tem. Tem a qualidade desejada, né? Que o cliente quer realmente. Aí tem a terceira, que é a qualidade entregue, a que você realmente entrega ali. E por último, vem uma que pode matar todas, né? Que é a qualidade percebida pelo cliente. Maluco, deu para enxergar tudo isso aí. Nos treinamentos, e na consultoria que eu faço para as empresas também, eu tenho trabalhado bastante no seguinte, ó. Vamos imaginar que está tudo bonitinho aqui, tá? Você entregou valor para o cliente. E aí o pessoal de marketing falou, Fernanda, Wesley, Gabriel, vocês conseguem o contato do cliente para a gente fazer um case com eles? Não, tranquilo, beleza. Aí a gente foi lá, a área de marketing foi lá conversar com o cliente. Aí o cliente falou, não, pessoal, a Fernanda é muito bacana, o Gabriel é muito bacana, o Wesley, a gente gosta muito, a empresa de vocês é show, gostamos muito, tal. Aí um outro cliente vai ler isso. O que isso está demonstrando que você entregou valor para ele? A gente entende que o cliente gosta da empresa de vocês. Eu vou fazer uma analogia. Nós trabalhamos com venda de um programa de emagrecimento. A área de marketing foi lá, essa pessoa não está mais obesa, essa pessoa está no peso normal, e ela foi lá e falou, nossa, eu gostei muito do programa de vocês, eu emagreci, mas a área de marketing não perguntou quanto que a pessoa emagreceu, não tinha foto nenhuma da época quando a pessoa estava obesa, nada. Então, pessoal, esse momento que a área de pré-venda, que vocês têm acesso ao momento que o cliente está buscando o programa de emagrecimento, vocês têm que começar já a bater as fotos aqui. Isso tem que ser documentado desde o início, essa engenharia de valor, porque isso vai fazer parte da proposta com ele. Porque quando chegar aqui o cara falar assim, mas vocês não me entregaram o valor que vocês prometeram, eu tenho que ter amarrado isso muito claro desde o início aqui. Qual é o valor que o cara percebe, o que eu vou entregar para ele, quais são as métricas. Então, eu trabalho a proposta comercial da empresa. E uma das coisas que eu vejo, pessoal, muito nas empresas, muito. O material que você inicia fazendo a apresentação aqui, geralmente, ele é o mesmo para a maior parte das empresas. Ele não muda, muitas vezes, de segmento de mercado, ele não muda de cargo. A galera se acostuma a dar um malho num PPT, numa apresentação, e pega aquele PPT e surra ele para todo mundo. Esse é o primeiro erro. O outro é o seguinte, pegar essa apresentação e depois ter uma ruptura disso quando vai para a proposta. A proposta comercial, ela tem que ser uma continuidade do que você veio apresentando, sem ruptura. E muitas vezes a proposta comercial ela tem um monte de coisa institucional, tem um monte de encheção de linguiça e não tem as informações que precisa para dizer como é que você vai entregar valor,
como é que o cara pode te cobrar para isso, como é que você vai se defender, depende para isso. Então, é muito importante vocês verem como vocês estão documentando durante esse processo, como vocês vão entregar valor. Beleza? Gente, quero só fazer uma contribuição. O que você falou faz muito sentido, porque às vezes alguns clientes viram e falam assim, tá, bacana, legal seus cases de sucesso, entendi bem o que vocês fazem, mas você tem algum case de sucesso aqui da minha região ou do meu segmento? Total. E aí danou-se. O pessoal sai correndo para tentar conseguir, porque ele quer alguma coisa que seja bem específica para ele não se comparar, mas pelo menos ele ter uma parametrização ali de como que vai ser a jornada dele a partir daquele ponto. E né? isso tem muito a ver também com a preparação para a reunião, que eu vejo que a galera de vendas não se prepara. Você pode não ter o conteúdo que o cara quer do cenário dele, mas você pode trazer alguma coisa parecida. Você pode mostrar, falar, esse segmento de mercado eu sei que não é o seu, mas as dores são muito parecidas com as suas. E tal, né? Então, como foi resolvido isso, né? Então, aqui vem a primeira dica, que eu falei para você, eu vou trabalhar 2 dicas, né, nesse pouco tempo que a gente tem, mas 2 dicas eu quero trabalhar forte com vocês. Você deve pensar assim, pô, como é que eu vou descobrir o que o meu cliente percebe como valor? Aí, trabalhando bastante com startup, com as empresas, o que eu vejo? A gente investiu um bom tempo e fizeram brainstorming. Dispararam formulários para os clientes. Os clientes dependem de responder alguma coisa. O que eu vejo é muito fluffy. É muito fraco o que fizeram de entrevista. Não entrevistaram os clientes. Vocês não sabem os insights que vocês podem receber se vocês entrevistarem os clientes com os seguintes pontos. O que você percebe de valor, ou o que você buscou de valor, o que você valoriza no momento que você foi buscar uma oferta como a nossa. Por que você acabou fechando com a nossa empresa? Você conseguiu entrevistar, e não é um trabalho da porta para dentro, pessoal, entendeu? Nós já paramos todo mundo, área de produto, marketing, todo mundo colocou o papelzinho na parede, a gente fez, nossa, metodologia X, Y. Nada vai substituir você entrevistar, falar com o cliente. Nada vai substituir. Marco, nós estamos num momento bem alinhado com isso aqui na Talent, né? A gente está lançando um produto novo, PME, um ATS que tem um modelo de negócio, de investimento bem diferente do que é praticado hoje, né? O que você aconselha em questão de formato para essa entrevista? Uma entrevista, um meet com algumas perguntas pré-moldadas, e aí dessas perguntas, né, perguntas mais fechadas, ou deixar com que o cliente construa o raciocínio? O que você aconselha? A gente não combinou nada, tá? Mas eu tenho aqui os passos. Olha tá? a deixa aí, que isso, hein? Isso olha sim, só. Deixa boa. Boa. Vocês já devem ter ouvido falar da segmentação rasa e a segmentação profunda. Segmentação rasa, você não está investindo tanto na qualificação no início e está gastando mais depois na qualificação no SDR, em algum lugar assim. Você fica com aquele sentimento gostoso que está vindo um monte de lead, mas está vindo um monte de lixo, né? Então, é uma coisa que tem que cuidar. Então, aqui, eu sugiro para vocês fazerem uma pesquisa sem direcionar, tá? Você não ir com muito direcionamento, muitas perguntas. Faz uma pergunta simples para ele, leva um caderninho e você vai anotar e vai depois agrupar isso dessa forma aqui, ó. Assim, que esse daqui é um exemplo de uma plataforma e tal, de um treinamento, tá? Então, não entendam que o de vocês, de repente, tem que ser assim. Pode ser que acabem depois vocês vendo as perguntas e agrupando elas
que tem questões que o cara avalia que são comerciais, tem questões que são de implantação, pode ser que seja parecido, mas não quer dizer que vocês tenham que fazer isso daqui. Mas eu sugiro vocês fazerem uma pergunta simples para ele. Quando você foi ao mercado, quando você estava escolhendo, o que você buscou, o que você percebe como valor? O que você valorizou na nossa oferta? E aí deixa ele responder. As várias perguntas que vocês vão, as várias respostas que vocês vão receber, depois vocês vão agrupar isso, que é isso que eu estou colocando aqui, ó. Agrupar, ordenar, porque depois vocês podem ter isso para segmentos diferentes. Ah, o segmento de manufatura me respondeu isso. Um determinado cargo, eventualmente até respondeu outra coisa. Então, vocês agrupam isso. Vocês vão ter insights com relação a essas respostas. Mas e no caso de um produto que eu não tenho cliente utilizando? Você vai demonstrar para ele falar, no caso desse produto que não se conhece, a nossa oferta é isso daqui. Você vai ter que fazer pesquisa diferente, você vai ter que contextualizar a sua oferta e você vai ter que perguntar o que você percebe de valor nessa oferta. Aí seria diferente. Legal. O meu medo de eu primeiro orientar sobre o que eu estou falando foi enviesar, talvez, ali, porque, no caso, nós somos comerciais, né? Você sabe que mesmo que a gente esteja falando, a gente já está vendendo, né? O ponto é, nessa pesquisa por exemplo, a gente separou um grupo de diversas pessoas aí para a gente trabalhar e gerar o valor antes do lançamento, né? Ou pelo menos no início do lançamento do produto PME. Então, o esquema é pegar, eu faço um contexto um pouco mais genérico, passando sobre a solução, e deixo ele desbravar o que ele enxergaria de valor nisso que eu expliquei. A gente vai... Eu quero ter conforto de provocar você, tá bom, Gabriel? Claro, opa, fica à vontade. Eu daria um puxão de orelha com o pessoal de produto, que já está com o produto pronto, ou quase para ir para o mercado, e a gente não tem isso. Se a gente vai descobrir agora, a gente tem chance de não ter market fit. Melhores decisões. Entendeu? Então, tem uma base, por exemplo, vocês, quando foram para produtizar isso, vocês saíram de algumas assumptions de que problema eu vou resolver, só que esse problema que você vai resolver também é uma percepção de valor das pessoas que vão consumir. Então, alguma coisa você já tem para poder balizar. Sim. Você concorda? Concordo, e você matou a charada. Nós não temos hoje área de produto na Talent, né? Nós temos equipe de tecnologia só, que tem desenvolvedores e o CTO, né? E hoje tem sido assim, desde que a gente está nesse produto novo, enxergamos essa lacuna que você matou aí a charada em algumas frases minhas, né? De que a gente precisa ter uma área de produto dedicada a essa validação de hipóteses. Muita coisa hoje que a gente desenvolveu foi baseada no que a gente criou de expertise e vendendo um produto mais complexo, digamos assim. E muita assumption da porta para dentro. Nós conversamos com alguns clientes, mas totalmente de forma informal, mais um network dos sócios, das pessoas envolvidas, para cada um buscando ali entender e depois a gente se reunindo para tomar decisões. Desde as últimas 2 semanas, nós decidimos aí que valeria fazer uma pesquisa para validar todas as hipóteses que a gente construiu, só que o que a gente está travado é justamente nessa parte de assim, como é que eu faço para não enviesar se o produto é bom ou não, sabe? Legal. Será que eu explicar tudo, só falar, é isso, eu vou enviesar para que é ruim? Se eu falar de uma forma melhor, eu vou enviesar para que é bom, sabe? Aí tem que... Vamos avançar? Manda ver. Dica 2. Beleza. Eu passei esse ponto de pesquisar com o mercado, pesquisar com prospect, com cliente, beleza. Agora eu preciso montar minha abordagem de valor para isso, tá?
Vou dar uma receitinha de bolo aqui para vocês. Eu pesquisei muito nos últimos anos sobre neurociência. Eu fiz uma pós em comportamentos e neurociência. Terminei no ano passado. Tá? Essa matriz, de certa forma, que eu vou mostrar para vocês depois, ela tem neurociência aqui envolvida, tem fator psicológico envolvido. Você vai começar falando dos desafios do cliente. Você vai ficar tentado a falar para ele de uma solução. Não fala para ele de uma solução. Você tem que deixar mais latente para ele, deixar forte para ele o que ele está perdendo. E provavelmente o time de vendas de vocês está, logo depois que está falando dos problemas, está entrando com a solução. Você vai se motivar. Eu vou dar um passo para trás aqui. O maior concorrente de vocês é o status quo. É o cara não fazer nada. Esse é o maior concorrente de vocês. O cara tá lá, acomodado, bonitinho, sabe, com a vida dele na boa e tal, e o vendedor bate na porta do cara, fala, queridão, vamos investir num projeto? Vamos trabalhar final de semana? Vamos colocar as coisas né? Vamos mudar um pouco a sua vida aí? O cara não quer mudança. Ninguém gosta de mudança. Então, a gente tem que deixar muito forte para ele, mostrar quanto que ele está perdendo hoje. Isso é uma coisa que pode motivar o cara a querer ouvir a próxima coisa. Legal. Qual é a oportunidade que eu tenho com isso, então? Eu vou ganhar mais receita, vou conseguir não trabalhar no final de semana, tal. E aí eu posso ir para a solução. E, por último, eu vou mostrar as evidências. Nessa parte de evidências, é o que nós somos. E sabe como, geralmente, a gente começa as nossas apresentações? A gente começa ao contrário. A gente começa mostrando quem nós somos para depois falar o resto. Eu tenho que pegar conexão com o cara logo no início. Então, não faça institucional logo no início. Tá? Beleza, mas como que eu monto esse storytelling? Eu preciso responder isso daqui. Vocês podem me trazer vários pontos de problema do cliente, mas todos eles vão conseguir se encaixar naqueles 4 pontos ali de cima. Ou é uma redução de custo, ou aumento de produtividade, aumento de eficiência do processo, ou ele vai mitigar risco, ou ele vai aumentar a receita. Qualquer coisa que vocês me trouxerem consegue encaixar debaixo de um desses daqui. Então, são tópicos interessantes para o cliente. Agora, eu vou dar uma dica para vocês que é ciência de foguete. Como é que eu descubro os desafios do cliente? Eu vou no Google e digito desafios do segmento X, desafios do cargo tal. Cara, é só quem não quer hoje para conseguir as informações. Você tem tudo para conseguir essas informações. Então, o que vocês têm que responder? Qual é a abordagem de vocês? Quais são os desafios que eu ajudo esse cliente a enfrentar? Agora, se eu estou falando com um cara que é o diretor de logística, eu tenho que ter uma abordagem para esse diretor de logística. Se eu estou falando com outro cara que é gerente de TI, eu posso, de repente, ter outra abordagem. O que ele está perdendo se ele não tem a plataforma da Talent Brand? Está colocando dinheiro fora com o LinkedIn, com a Cato? Está perdendo de contratar os melhores? Beleza. E se ele tivesse a oportunidade de contratar a Talent? Qual é o ganho que ele vai ter? Quais são os benefícios? Você se interessou? E deixa eu te falar então da nossa solução. A nossa solução é uma plataforma que tem isso, tal. Você se interessou? Então, deixa eu te passar as evidências. A gente trabalha com esse cliente. Eu vou te passar os vídeos de depoimento. Está aqui um paper. Entendeu?
estou passando, como eu falei para vocês, muito a grosso modo aqui, uma metodologia que de repente seria aí o mínimo uns 4 dias de treinamento, mas eu quis deixar gravar para vocês 2 dicas aqui muito fortes. Vocês pesquisarem com as pessoas, com o seu prospect, perguntar para ele o que ele percebe de valor, organizar essas informações. Com base nisso, vocês vão montar esse storytelling de negócio que está aqui. Que essas perguntas vão direcionando esse seu storytelling. E o site de vocês poderia estar nessa estrutura. A apresentação de vocês poderia estar nessa estrutura. A proposta de vocês também nessa estrutura. Ok? Então, eu tenho que fazer um merchan. Ô, Marcos. Opa! Só um ponto bem rápido. Eu com o Gabriel, a gente começou a fazer, quando eles estavam ainda concebendo, né, o produto que vai ser lançado, a gente começou a brincar com justamente esses pontos aí, desafio, perda, oportunidade, solução e evidência para construir as personas. Tá. Naquela fase ainda de suposições, de essas coisas, a gente fez um desse, que é tipo antes de fazer um desk research, antes de conversar com os clientes, e depois a gente conversou com alguns clientes, validamos isso aí e deu umas pessoas bem mais próximas assim do real, ficou bem interessante. Legal. Usamos isso aí mesmo, literal. E assim, eu trouxe parte desse conteúdo desse curso para tocar aqui com vocês. Os templates aqui tem acho que mais de 11 modelos e templates aqui para fazer essas pesquisas. Essa pergunta que o Gabriel trouxe, como que eu posso fazer as entrevistas? Tem um template para fazer essas pesquisas, para fazer a matriz de valor. Esse daqui é um treinamento que eu tenho ele já há um tempo, tá? De videoaula são 2 horas, mas tem outros vídeos adicionais, tem muito conteúdo adicional aqui, tá? Mas são 10 videoaulas, 2 horas. E está por R$ 97, tá? Então, tem outros cursos online aqui no meu site, salescoaching.com.br, tá? Pessoal, era isso aí, deu... Quanto tempo deu? De 1 hora de... É isso aí, 1 hora. Deu 1 horinha. Então, para não encher muito legal. Vocês, senão a gente nem guarda tanta informação, tá? Mas tem aqui meus contatos, o meu e-mail, o site. Se vocês quiserem aqui, meu telefone, eu vou colocar aqui no chat meu celular, se vocês quiserem mandar, é o WhatsApp também. Dúvida, qualquer coisa. Aberto para questionamentos. Muito legal, Marcos. Do meu lado, já perguntei o suficiente já. Muito obrigado. Não, fica à vontade. Marcos, quero agradecer muito. Você me fez ter um refresh aqui, vários insights. Agradecer muito aí sua contribuição, seu tempo. E foi muito bom. Consegui absorver muita coisa e me instigou bastante a estudar mais, pesquisar mais. Eu acho que eu vou fazer seu curso, sim. Obrigada. Opa, show. Só aqui um testemunho, digamos, né? Uma das primeiras vezes que eu vendi treinamento, né? Que foi de valor monetário maior, foi quando eu aprendi essa parte da justificativa financeira com o Marcos, que eu não fazia tão bem antes. E aí um dia eu estava numa indústria multinacional, fiz a reunião com eles, alinhei todos os pontos e não apresentei a proposta. Eu falei assim, o diretor não podia estar lá e o cara que ia decidir era um diretor financeiro e plant manager. E como ele era financeiro, montei uma justificativa, mandei para o Marcos em off, assim, no privado, né? Falei, cara, fiz isso aqui e tal. Ele falou, não, pode mostrar que tá boa. E junto com o que justamente o que eu tinha aprendido, né? Com ele, com a metodologia, o curso e tal.
e eu fechei meu primeiro treinamento de valor bem alto. E foi muito legal, porque talvez se eu não tivesse feito essa parte, o cara que tinha a cabeça muito de financeiro, talvez ele não teria ido só pelo emocional ali do supervisor de vendas da garota do RH. Então, eu tenho um case praticaço aqui da metodologia do Marcos que funciona. Eu tinha que falar isso, porque é real, cara. Você vê muitas vezes que as principais questões de vendas é a gente fazer bem o básico. É o cara se preparar para o call, mas a gente vê que o vendedor não se prepara. A gente pesquisar antes, saber com quem que a gente vai falar, a gente se preparar, ver quais são os comportamentos dessa pessoa que a gente vai falar. Mas não, a galera, muito do comportamento de pessoa persuasiva é confiar muito no discurso. Essa pessoa é intuitiva, entendeu? Então, ela confia muito nela no discurso. E ela vai de peito aberto para fazer o lance das apresentações e tal. Ela não é de detalhe. E aí ela pode se quebrar. Se pega um engenheiro do outro lado, se pega uma pessoa muito racional e tal, ela vê assim, fala, meu, não é um discurso que está me... A pessoa não fez a lição de casa, não entende do meu negócio. E aí você vê assim, pô, por que a gente está patinando? Pô, por que a gente não... Será que o nosso produto não tem... E a gente, de repente, o cara vai fazer um treinamento de vendas comigo e, eventualmente, o time, que é uma coisa assim, nossa, mas não tem uma bala de prata que a gente vai começar segunda-feira a vender mais? Não, não tem. Não existe bala de prata. Você tem que suar, queridão. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que planejar. Não vem nada de graça no seu corpo. Não tem essa ciência de foguete que você vai chegar, vai implementar. Não. Meu, você tem que estudar. E o latino não é acostumado com planejamento. Essa merda desse jeitinho brasileiro que a gente fala, tal, é um negócio que leva a gente a não planejar. Entendeu? Que o cara sai executando. Não, já vai ligar. Amanhã você vai ligar para 10 clientes, tal. Mas com que planejamento? Entendeu? O que vai falar? Você está dando tiro no pé, você está matando o lead, está matando o prospect. Né? O Marcos, eu te falo que, assim, eu falo como SDR, tá? Já fui closer também, eu falo como SDR, então os casos todos dos dois lados. Eu vou dizer para você que nem a gente colocando, deixando pincelado, bonitinho as dores, né? Tudo que o cliente está buscando, né? Ainda assim, não leem. Então, assim, a questão da venda ansiosa deles lá, eles não leem nada. Então, assim, se não lê nem o que a gente, SDR, deixa para eles, né? Um prontuário, imagina se eles não estudam o cliente ainda. Eu sugiro muito vocês fazerem roleplay. Muito. E com todo mundo junto. Mas é para deixar a galera... vão ficar desconfortáveis, vai ter cancelamento, a gente está fazendo bullying. Cara, pode pensar o que quiser. Mas existe uma virada de chave do grupo se ajudar. E o cara vai sentir, ou a pessoa vai sentir que, de repente, ela não está se engajando, ela não está se preparando, e que ela não foi convincente para você fazendo o papel de cliente. Então, assim, o que eu vejo muito, assim, a gente está indo para treinar no jogo final. Nós estamos colocando a final para a galera fazer treino. Não, nós só vamos treinar pênalti na final. Não, mas é o jogo principal. Não, mas é quando a gente está treinando pênalti assim. A gente está pegando os prós já. Cara, faz uma banca, faz papel do cliente, coloca todo mundo, queridão, você vai fazer o call para mim. Eu sou o fulano de tal, sou da empresa tal, fictícia, e você está me ligando. Mas como assim? Você está me ligando, você está fazendo papel aí, você vai me convencer. E aí começa a ficar evidente. Você fala assim, mas você não se preparou. É isso que está acontecendo no dia a dia com você. Quer se preparar? Puta, beleza, então faz o seguinte, vamos dar 2, 3 dias para se preparar, nós vamos fazer de novo. E aí vai, entendeu?
Não é porque é o Ronaldinho, porque é o Neymar. Esses caras têm que treinar. Eles vão lá, ficam batendo chute a gol, ficam treinando pênalti. E os caras são os melhores do mundo. É isso mesmo. Agora vai muito da humildade também, né? Mas aí eu digo o seguinte, é Mayur, Da né? pessoa. Mayur, isso. O que a gente, como líder, deve fazer é o seguinte: eu ia para frente do call e fazia o primeiro. Eu era a cobaia para fazer o primeiro, entendeu? E você já dava a régua de análise ali para que todo mundo tentasse até ter a chance de já seguir, né? E outra, você vai dar não só o lance da régua, mas você vai mostrar que você pode fazer o coaching para eles, porque você conhece aquele processo que você está pedindo para eles fazerem. Entendeu? Sim. Ensinar batendo falta, ensinar a bater falta batendo, né? Entendeu? Top demais, Marcos. Obrigado mesmo aí pelo curso. Foi pouco tempo, mas chegou mesmo aí a gente a se qualificar cada vez mais aí. Show de bola. Pessoal, bom descanso para você. Opa, Marcos, WhatsApp. Posso tirar um print da tela aqui para... Show, bora. Marcos, aí, pessoal. Quem então... quiser botar a carinha aí, beleza. Ô Marcos, se puder passar o WhatsApp ali, que eu olhei no lado e não achei, não. Não, tá no chat. Isso aqui Mas foi ali, só pro... eu também não vi, não. Acho que foi pro Rodrigo só. Peraí. É. Que eu acho que eu passei a mensagem só para ele. Peraí. Qualquer coisa, eu ponho lá no grupo também, ou compartilho seu contato, Marcos, se você quiser. Perfeito. O Wesley tá Esse foi para todo... Não, eu não sei porque só tá indo pro Rodrigo, cara. O Rodrigo tá muito privilegiado, hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Ah, não, peraí. Agora vai, peraí. Agora foi. Aí. Agora foi. Tá, esse é meu WhatsApp também. Galera, faz uma cara boa aí para nós tirar foto. Aí, valeu. Show de bola. Vou colocar aqui. Daqui a pouco eu já compartilho isso aqui. Galera, boas vendas. Valeu. Boas reuniões, boas dailies. Tá? Obrigada muito. Obrigado, Marcos. Valeu, abraço, gente. Obrigado. Obrigada. Seu Marcos, obrigado. Obrigada, gente. Eu vou te Boa chamar noite. na sequência ali. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, galera. Tchau, tchau.